Da nossa live do Reino Academy. Gente, estou muito feliz de estar aqui com você. Na verdade, estamos retomando, né? Então, seja bem-vindo, é um bem-vindo para você, também para mim, porque estamos retomando as nossas lives. Estávamos com muita saudade de estar aqui nesse momento com você. Todas as manhãs estamos ajustando no nosso horário. Então, hoje, por exemplo, né, você que já nos acompanha sabe que a gente está com uma bebezinha novinha de 30 dias, 32 dias, 33 dias, na verdade, hoje exatamente. E nesse momento nós queremos ter um momento produtivo com você. Voltar aos nossos treinamentos de liderança, voltar aos nossos encontros aqui. E é algo assim que é preparado com muito amor, com muito carinho para fortalecer a sua liderança, para desenvolver a sua vida com Deus de uma forma geral. E nesse momento eu quero só conferir se está tudo ok em relação a áudio, tá? E também já vamos para a nossa primeira missão aí do dia, que é encaminhar essa live para outras pessoas, para que elas possam compartilhar conosco desse momento. Então, eu vou abrir aqui o meu Instagram para que eu possa compartilhar junto com você essa live para outras pessoas, tá? Eu vou só ver se está tudo ok em relação ao nosso áudio. Vou confirmar aqui, porque às vezes não está, né? Sim, aparentemente está tudo ok. Gente, então vamos lá. Nossa primeira missão da nossa live, quando nós iniciamos, a gente sempre faz isso, né? Você já sabe disso. Então, nossa primeira missão é, nesse momento, encaminhar essa live para o maior número de pessoas. Como que você faz isso? Você vai clicar aqui no cantinho do seu celular, no cantinho direito, onde tem um aviãozinho, você vai encaminhar para o máximo número de pessoas, encaminha para pelo menos 10 pessoas, tá certo? Assim que você encaminhar, você vai escrever aqui no nosso chat, já encaminhei, já enviei, tá certo? Então, já estou encaminhando aqui para algumas pessoas essa live, eu quero que você faça o mesmo, tá? Já estou mandando aqui para algumas pessoas e eu espero que você esteja fazendo a mesma coisa agora. Então, vamos lá. Já estou terminando, gente. Assim que nós terminarmos aqui, a gente já dá início à nossa live. Vou só acompanhar aqui se está tudo ok em relação ao áudio e vídeo, tá? Mas creio que está tudo ok. Gente, como nós estávamos com saudade de estar com vocês nesse momento. Eu sei que para quem já teve bebê pequeno, né? Ou tem agora nesse momento, não é fácil. Então, agora, por exemplo, eu estou aqui na live com você, mas eu tive que deixar a Esté aqui com a irmã que nos dá uma assistência, que é a irmã Andréia. Está conosco desde que o Miguel tinha 2 meses de vida. E ela que está ali, a Esté geralmente dorme de manhã, mas justo hoje na nossa live ela estava chorando. Então, para uma mãe, você sabe, né, que é complicado deixar o bebê chorando. Mas a gente está aqui por amor ao reino de Deus, por amor ao ministério que eu creio que Deus tem nos confiado. E eu sei que vai ser muito importante. Se você ainda não sabe, todas as quartas, quintas e sextas nós estaremos aqui compartilhando sempre uma palavra de Deus com você. E hoje, inclusive, já vou explicar como é que vai funcionar esse período, tá? Não sei quantos já conferiram no nosso Instagram, mas nós estamos... Ó, a gente está terminando aqui de enviar, tá? O máximo número de pessoas possíveis. Bom, acho que eu já mandei aqui para bastante gente, tá? Quem tiver que participar, vai participar. Então, vamos lá. Encerrei, pronto. Enviei aqui. Quem fez isso, encaminhe no nosso chat, já enviei. Vou passar aqui para vocês, já enviei. Gente, se travar alguma coisa, por favor, me avise, tá? Para que a gente possa... verificar se está tudo ok. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui para ver se está tudo ok. Gente, está tudo ok, graças a Deus por isso. Deixar bem aqui o meu celular posicionado, que se travar já sei que, né, o que resolver. Então vamos lá, eu quero explicar para você nesse momento como é que vai funcionar as nossas lives nesse período agora, tá? Para você que está com sede de aprender, né, de colocar em prática na sua igreja local, preste atenção. Se você ainda não viu, lá no nosso Instagram tem uma arte que foi feita. E lá nessa arte está mostrando que nós vamos fazer durante 3 semanas. Olha só o quanto vai ser valiosa essa nossa imersão. Durante 3 semanas nós vamos estar compartilhando com você alguns aprendizados do livro, que é um livro maravilhoso do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Eu não sei quantos já leram esse livro, tá? Inclusive, se você não leu, eu aconselho você comprar. Tem pela Amazon, tem pela orvalho.com. Adquira, vale muito a pena. Foi um livro que impactou profundamente o nosso ministério. E aquilo que a gente sempre fala aqui do Reino Academy é isso, né? Aquilo que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos e que fez diferença para a nossa vida ministerial e com Deus, nós queremos compartilhar com você. Então eu creio que é exatamente assim mesmo que funciona, tá certo? Aqui, a experiência que nós vamos recebendo, a direção que nós vamos recebendo de Deus, principalmente nesse momento que nós estamos vendo a nossa igreja local, um momento de crescimento. Eu sei que assim a sua igreja tem uma realidade, a nossa também. Se de repente hoje na sua igreja a realidade não é de crescimento, tenha paciência, tenha fé, pratique princípios, né? Princípios que nós vamos falar aqui para você. Seja uma pessoa que, acima de tudo, tem confiança na provisão e no cuidado de Deus para a sua igreja local, porque nós também já vivemos momentos de muita escassez.
momentos de expectativas, às vezes no aniversário da igreja, numa programação especial. E aí, quando nós víamos, de repente, não tinha quase ninguém. As pessoas quase não aceitavam Jesus, não se batizavam. E isso, gente, era uma frustração no coração de qualquer pastor. Principalmente quando você está se dedicando, você está se entregando. Qualquer líder sente essa frustração. Eu creio que isso faz parte do nosso amadurecimento ministerial. Mas aquelas pessoas que não desistem, que perseveram, elas colhem frutos que aqueles que desistem não colhem. Então é exatamente isso que nós estamos experimentando agora, um momento de crescimento. A gente está com expectativa daqui para o final do ano multiplicar os nossos cultos, né? Para quem não sabe, eu e meu esposo somos pastores, né, da IEQ Caripunas, aqui em Belém do Pará, e numa igreja quadrangular, e é uma alegria imensa poder compartilhar um pouquinho do que nós vivemos na nossa igreja com você, tá? Através do Reino Academy. Então, gente, é muito bom estarmos aqui juntos, tá? Inclusive, a palavra que nós vamos compartilhar hoje com você, ela é inspirada nesse livro, Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá, que é um livro maravilhoso. Inclusive, nós ministramos essa palavra ontem na nossa igreja, no nosso treinamento para liderança. Então, né, que bênção poder compartilhar isso também com vocês. E cada dia da nossa live, durante 3 semanas, nós estaremos ministrando um capítulo daquele livro ou um aprendizado, não necessariamente na ordem que está no livro. Então, isso aqui não é um resumo do livro, só para você entender. Isso daqui é uma reflexão em cima de cada aprendizado que nós tivemos naquele livro e que nós temos tentado colocar em prática na nossa vida e no nosso ministério. De fato, ele é muito impactante mesmo, tá certo? Então, se você já encaminhou aí para outras pessoas, gente, quem não encaminhou, por favor, pare agora o que você está fazendo, tá? Encaminhe para pelo menos 10 pessoas essa live, para que outras pessoas possam participar conosco. Eu creio que ela vai ser abençoada independente do número de pessoas que estejam aqui. Mas é claro que nós queremos alcançar mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Então, eu vou abrir aqui o nosso texto para nós lermos juntos, tá certo? Primeiro, né, nós não vamos começar lendo um texto bíblico. Não se preocupe, porque nós vamos ler um texto bíblico. Mas eu quero começar com o tema dessa live, tá? E o tema da nossa live, como eu disse para você, foi aquilo que nós ministramos ontem na nossa igreja local. É claro que cada palavra ela vai tendo modificações, né? Não vai ser exatamente igual aquilo que nós pregamos na igreja local, mas eu tenho certeza que Deus ele personaliza aquilo que nós estamos falando para cada pessoa. Então você que está aí, abra o seu coração nesse momento. Se você está fazendo alguma outra coisa, direcione a sua atenção, coloque um fone de ouvido se for necessário, mas não perca, porque cada dia que nós nos encontrarmos aqui durante essas próximas 3 semanas para trazer experiência a respeito desse livro, eu tenho certeza que vai ser impactante para a sua vida, assim como foi impactante para nós. E aquilo que nós recebemos de Deus, nós queremos compartilhar com você, porque eu sei que é assim que o reino de Deus ele cresce, quando nós ajudamos uns aos outros, tá certo? Então, fico feliz pela sua vida, tá? Quero só agradecer algumas pessoas que estão presentes aqui conosco. Eu quero agradecer, olha, minha mãe tá por aqui, Marlise Salles Furtado, Jaque Vilena, Simone Medeiros, Jússi Félix, Alane, Valda Oliveira, outras pessoas estão por aqui, tá? Não dá para agradecer todos. Ah, alguém tá perguntando aqui, a Simone tá perguntando qual o nome do livro. Gente, Até Que Nada Mais Importe, esse é o nome do livro, tá? Ele vende pela Amazon, eu não tenho infelizmente um link para lhe oferecer aqui, mas ele vende pela Amazon, ele vende pelo site orvalho.com, vale muito a pena, tá? Se você acompanhar essa live e ler o livro, então vai ser maravilhoso, porque eu sei que vai ser muito impactante para a sua vida também, tá certo? Inclusive, no finalzinho dessa live, eu quero compartilhar com você, somente para aqueles que estão lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, você vai clicar no link da nossa bio e vai entrar no grupo de WhatsApp que nós temos. Lá nesse grupo eu vou encaminhar para todos que estão lá presentes um resumo da nossa live de hoje, porque isso daqui é como se fosse um resumo que facilita o seu entendimento a respeito desse material, desse livro, dessa experiência que nós estamos compartilhando com você, tá certo? Então, fechado? Se você não faz parte, entre lá, porque vai ser bênção para a nossa vida. Todos os dias da live a gente vai estar compartilhando lá no nosso grupo esse resuminho com você e vai auxiliar muito o seu estudo e seu crescimento também. O nosso tema, vamos lá então começar de fato, o nosso tema da live de hoje aqui do Reino Academy. O nosso tema é: pelo que você está disposto a viver? Essa é uma pergunta, queridos, que não é fácil a resposta. Se você puder falar para perguntar para você mesmo, pelo que eu estou disposto a viver? Esse daqui, os capítulos que nós vamos compartilhando com você, eles não estão em ordem, tá? Eles estão em ordem de importância, mas não em ordem exatamente como está no livro. Por isso que eu digo, não é a mesma coisa que está no livro, mas é, de fato, a experiência que nós absorvemos através desse livro, que eu sei que vai ser útil para o seu ministério e para a sua vida. Então, a nossa pergunta é: pelo que você está disposto a viver? E eu quero começar a nossa live com uma frase
muito interessante do Martin Luther King. Eu não sei quantos conhecem esse grande homem de Deus. A gente já vai falar um pouquinho a respeito dele, a pregação não é sobre ele, esse compartilhamento não é sobre ele, mas eu quero começar com uma frase dele, que diz assim, olha, presta atenção na frase dele: se você não está disposto a morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Gente, isso é muito impactante. Essa frase, eu não sei se você conseguiu prestar atenção, pare tudo que você está fazendo, presta atenção. Se você não está disposto a viver, a morrer por uma causa, então você não está disposto a viver por ela. Quem foi Martin Luther King? Em resumo, já que a nossa live aqui é de 30 minutinhos, foi um pastor batista. E esse pastor era um homem negro, e ele, na sua época, lutava pelos direitos civis de outros negros. Porque nessa época os negros, né, havia uma época de segregação racial e os negros não tinham direito ao voto. Eles eram assim tão segregados, tão humilhados, que, por exemplo, no ambiente em que um branco estivesse, ou que ele entrava, o negro não poderia entrar. Geralmente eram portas distintas, portas para brancos entrarem, por exemplo, no restaurante, e portas para negros entrarem. Eles não poderiam entrar ou estar no mesmo ambiente, porque existia um imenso preconceito. Havia, sabe, um tratamento totalmente desumano às pessoas negras nessa época, que era a época de segregação racial. Por exemplo, se alguém entrasse no ônibus, a pessoa, os assentos, havia a separação nos assentos do ônibus, de brancos e de negros. Se a pessoa estivesse caminhando pela rua, o negro deveria dar passagem para um branco que vinha caminhando, para ele não ter risco de ter contato ou estar muito próximo daquela pessoa. Então perceba o quanto era triste a realidade. E esse homem, ele se levantou como uma voz de Deus naquela geração. Inclusive, num grande discurso conhecido que é Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, ele fala para mais de 250 mil pessoas. Você imagina o que é isso nessa época? Falar para tantas pessoas, ele defende com que os negros tivessem direito ao voto, tivessem direito a tratamento humanizado, de uma forma igualitária com os brancos. Gente, isso daqui foi algo, assim, que marcou a história. E aí, algo interessante é que essa frase aqui é dele. E o mais interessante é que essa frase se cumpriu na vida dele, porque ele estava disposto a morrer e a viver por uma causa. Inclusive, ele foi, de fato, assassinado por causa dessa bandeira que ele levantou pelos direitos civis dos negros também, para que houvesse igualdade, para que houvesse um tratamento humanitário para essas pessoas. Por essa bandeira que ele levantou, ele estava disposto a viver e ele estava disposto a morrer. E hoje a reflexão que eu quero fazer com você que está aqui conosco nessa manhã, às 11 horas, eu sei que é um horário que não é fácil, às vezes é um horário de pico em alguns trabalhos, você talvez esteja aí acompanhando com fone de ouvido, não tem problema. A reflexão que eu quero fazer com você é por que será que algumas pessoas não estão dispostas a viver pela causa do Evangelho? Por que será que existem tantas pessoas nas nossas igrejas que vivem uma espécie de evangelho café com leite? Sabe aquele evangelho que você não pode contar com a pessoa? Que ela não está envolvida de verdade numa igreja, que ela não está envolvida de verdade, ou então ela participa, mas ela não é um membro ativo, ela não se coloca à disposição, ela não fala, olha pastor, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero ganhar almas, eu quero fazer a diferença. Isso é muito importante, nós refletirmos. Porque será que tem pessoas que estão dispostas a morrer por causas que nem são tão importantes? Eu não estou dizendo que esse aqui é o exemplo desse pastor, viu? Porque essa causa era muito importante. Mas causas, quando eu digo não tão importantes, porque a causa do Evangelho é a causa mais importante que possa existir. Quando você entende que você como líder foi chamado para fazer a diferença, você entende que o seu chamado é aquilo de mais importante que Deus te confiou. Porque você está envolvido com vidas que vão para a eternidade. Você consegue imaginar a importância disso? O médico, um advogado, um engenheiro, qualquer outra profissão, ela tem uma importância. Mas tudo que nós plantamos aqui, fica aqui. Mas você que foi chamado por Jesus para ganhar almas para Jesus, não tenha dúvida que essa é a causa mais nobre que existe. Porque você está ganhando almas que vão para um destino celestial, que vão para uma pátria celestial, que vão desfrutar da vida eterna. Você consegue imaginar o peso e a importância disso? Gente, é muito importante, tá? Inclusive, se você tá por aqui e já estiver comentando alguma coisa, vá comentando que eu vou olhar aqui para verificar se tem algum comentário, tá certo? Deixa eu só verificar aqui, ó. Olha, Simone colocou aqui, tá? O nome do livro, Até Que Nada Mais Importe. Exatamente, é isso aí, tá? Gente, você consegue refletir a respeito disso, não é verdade? E aí, no livro, o autor ele faz uma reflexão. O autor conta um pouquinho do testemunho dele. Ele, com 8 anos de idade, estava na sua igreja local e ele foi ministrado por uma palavra de uma obreira, de uma missionária que veio de um campo missionário e começou a falar a respeito de um texto que está lá em Isaías. Esse texto, Isaías capítulo 6, versículo 18, conhecidíssimo, né? Que Deus fala a Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde para ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na hora que essa missionária ministrou sobre a vida dele, ele tinha apenas 8 anos quando isso aconteceu.
ele sentiu uma convicção interna de um chamado de Deus. Ele sentiu que ele precisava abrir mão de tudo para corresponder ao chamado de Deus. Olha só o que Deus pode fazer na vida de uma criança. Às vezes um adulto não tem coragem para tomar a decisão de se entregar por inteiro, para viver o seu propósito, o seu chamado. E você vê aqui o exemplo de uma criança tendo iniciativa para isso. Movida pelo Espírito Santo, é claro, mas correspondendo àquilo que Deus estava fazendo. Então, com 8 anos de idade, ele respondeu para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim como Isaías também respondeu. E isso traz pra gente, e ele faz uma reflexão no livro: por que será que tantas pessoas nos nossos dias, nas nossas igrejas hoje, elas não estão dispostas a viver pela causa do Evangelho? Quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer para você? Elas não estão dispostas a colocar tudo que elas têm nas mãos de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não seja apenas alguém que é um participante, alguém que assiste um culto, alguém que se satisfaz em talvez ler a sua Bíblia num culto ou ter um pequeno momento de oração, mas seja uma pessoa que fala: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Qual o teu propósito na minha vida? Para que eu estou aqui? Gasta a minha vida no teu reino. Eu lembro que o pastor Gilvandro, que foi nosso pastor na Cidade Velha durante muitos anos, ele falava isso: gasta a minha vida no teu reino. E essa oração tocou o nosso coração e também a nossa oração nesses dias. E aí, querido, olha só que coisa interessante. A reflexão que ele fez, quando ele fez essa oração para Deus, o autor desse livro, o pastor Luciano Subirato, ele falou: Senhor, por que as pessoas não estão tão dispostas a entregar a sua vida pelo teu evangelho, pelo teu reino, a se entregarem, a se dedicarem, a corresponder ao seu chamado, ao seu propósito? E a resposta que ele teve de Deus, sabe qual foi? Deus respondeu para ele assim: vidas preciosas demais. Vidas preciosas demais. E sabe o que isso significava? Sabe o que isso significava? Deus estava dizendo para ele que essas pessoas amavam tanto a sua vida, a sua própria vida, que elas não estavam dispostas a se doar pelo reino. Elas amavam tanto a sua vida que elas achavam talvez um desperdício dedicar a sua vida no serviço do Senhor. E eu paro para refletir com você que é exatamente isso mesmo que acontece no coração de muitas pessoas, de muitos líderes que se entregam não por inteiro, mas se entregam em pedacinhos. Entregam só uma parte de si, como se isso fosse uma entrega verdadeira. E aí sim, agora nesse momento eu quero ler com você um texto bíblico que está lá em Atos capítulo 20, versículo 24. Se você tiver uma Bíblia próxima de você, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não tiver, você vai somente ouvir aquilo que eu vou compartilhar com você, tá certo? Porém, tô lendo já, viu? Atos capítulo 20, versículo 24. Gente, antes de eu ler, até aqui você está conseguindo entender essa palavra de Deus para nossa vida? Se você está, então diga amém, tá? Que é 30 minutinhos que a gente tem. Eu falo que não é uma metralhadora rapidinho, mas eu tenho certeza que é um momento precioso. Eu tenho certeza que não é um desperdício de tempo. Pelo contrário, é um despertamento de Deus para mim e para você. Essa palavra, antes de falar com você, ela fala comigo. Porque eu me faço essa pergunta: Senhor, até que ponto eu estou disposta a sacrificar? Hoje eu já apresento para o Senhor alguns sacrifícios, é verdade. Estar aqui com você hoje, de alguma forma, representa um sacrifício de vida, de tempo. Porque eu poderia estar em outro local, eu poderia estar trabalhando, de repente, no nosso escritório de advocacia, mas não, esse ano eu decidi, né, eu e meu esposo, abrirmos mão da nossa vida profissional nesse sentido para nos dedicar integralmente ao ministério. E se eu estou hoje aqui com você, é porque eu decidi abrir mão lá atrás. Porque com certeza, trabalhando no escritório, não teria tempo para estar aqui com você, nessa manhã compartilhando isso, mas eu sou feliz de viver exatamente aquilo que Deus me chamou para viver. Mas não é fácil, não pense que é fácil. Vai ter lutas, vai ter levantes, vai ter impedimentos, vão ter dúvidas dentro do seu próprio coração, assim como já tiveram dentro do meu coração. Mas nada rouba de nós a paz, a plenitude de saber que você está no centro da vontade de Deus. E é exatamente essa palavra que eu quero deixar para você essa manhã. Vamos ler aqui. Gente, não sei se alguém aqui já disse amém, tá? Quero só ver se você está conseguindo compreender. Glória a Deus, é isso aí. Amém, glória a Deus. A Valda Oliveira disse: não tem outra alternativa, viver para Jesus, é isso aí. É essa verdade que a gente precisa carregar em nós. E às vezes algumas pessoas demoram muito para chegar a essa conclusão. Mas esse é o melhor lugar. Esse é o lugar de plenitude, esse é o lugar de paz. Esse é o lugar de refrigério que todo cristão precisa estar, principalmente se você é um líder cristão. Olha só o que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Agora sim, vamos ler. Se atente, tá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Gente, quem falou isso daqui foi Paulo. E Paulo está dizendo assim, olha, sabe o que ele está dizendo? Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo.
Porque é fato, querido, que uma pessoa que considera a sua vida preciosa para si mesma, como eu disse para você, ela não está disposta a viver pela causa do reino. Ela não está disposta a correr riscos pelo Senhor. Ela não está disposta a abrir mão do seu tempo para servir, para colocar a mão no arado sem olhar para trás, para fazer parte da seara do Senhor. Ela não está disposta. Por isso que Paulo disse, olha, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O que é importante para mim, olha o que ele diz, é contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, ele está dizendo, contanto que eu faça aquilo que Deus me chamou para fazer, está tudo certo, está tudo bem. É para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui. Então Paulo, ele tinha essa convicção, ele não considerava a sua vida preciosa demais. E nós temos percebido, às vezes, no meio da liderança, não estou falando somente no meio da membresia, no meio dos convidados, de pessoas que estão chegando para Cristo. O que me assusta é saber que no meio da liderança existem pessoas que estão considerando a sua vida preciosa demais. Eu não estou dizendo para você que você não deve cuidar da sua vida, que você não deve amar a si próprio. Não, eu estou dizendo para você que a causa do reino tem que estar acima da sua e da minha vida. Eu estou dizendo para você que o propósito que Deus tem para cumprir na sua e na minha vida precisam estar acima de qualquer coisa. Amém? É isso que precisa ser. O reino de Deus está sobre nós. Essa frase, né, que eu ouvi do missionário Wagner marcou meu coração, até hoje eu guardo comigo. O reino de Deus está sobre nós. E é exatamente isso. É aquilo que fala em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É exatamente essa orientação que o Senhor tem para nós. Mas me assusta quando eu vejo que alguns líderes, pessoas que estão ali, já são crentes, já são cristãos, discípulos do Senhor, pessoas que receberam Jesus há muito tempo, ainda não entenderam essa verdade. Ainda consideram a sua vida preciosa demais. Mas olha só o que Paulo diz, além desse texto que nós lemos, olha só também o que Paulo diz lá em Atos, capítulo 22, versículo 23, um pouquinho antes do texto que nós lemos agora. Preste atenção. Paulo diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, mais uma vez ele está confirmando que tipo de coração como líder ele tinha. Um coração abnegado, um coração que renunciava à sua própria vida. Não é renunciar só tempo não, querido. É renunciar à própria vida, é renunciar ao seu eu por inteiro. Era exatamente esse coração que Paulo tinha, não é à toa que ele fez a diferença no seu tempo e na sua geração, não é à toa. Olha o que Paulo está dizendo aqui, eu vou para Jerusalém, porque eu sei que é lá que eu devo estar, mas o próprio Espírito Santo me afirma que eu vou passar por muitas tribulações, que eu vou passar por muitas lutas naquele lugar, que eu vou passar por prisões e cadeias. Será que eu e você estaremos dispostos a ir para um lugar onde nós sabemos que nós vamos sofrer? Será que alguns líderes estariam dispostos para fazer algo para o Senhor que eles sabem que vão gerar sofrimento para si mesmo? Muitas pessoas não estariam dispostas, sabe por quê? Porque elas colocaram no pedestal a felicidade. E na verdade a felicidade está no centro da vontade de Deus. Mas no centro da vontade de Deus tem lutas, tem problemas, tem perseguições, tem tribulações. Tem perseguições e cadeias como Paulo passou aqui. Porém, ele não considerava a sua vida preciosa ao ponto de falar, Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Ainda que eu passe problemas, ainda que eu passe perseguições, eu vou para Jerusalém, porque eu sei que é lá que eu preciso estar. E foi exatamente isso que Paulo fez. E foi lá que Paulo foi executado posteriormente, porque sim, ele morreu. Mas eu tenho certeza, convicção que Paulo morreu na plenitude de saber que a vida que ele viveu para Cristo. Por isso que ele disse, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por que ele falou isso? Porque ele estava disposto a morrer se fosse necessário. Que a sua vida não era preciosa demais para ele. Gente, isso aqui é uma reflexão para nós. Isso aqui é um despertamento para mim e para você. Por que será que muitas pessoas não estão dispostas a topar tudo para viver uma vida totalmente entregue para o Senhor? Porque a vida delas tem sido muito preciosa aos seus próprios olhos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, o importante para mim não é ficar vivo mais tempo, não. O importante para mim é viver por aquilo que vale a pena. Sabe o que é que vale a pena você viver? Quando você vive para Jesus. Quando você vive para fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, olha, uma comida eu tenho para comer, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa comida aqui, ela não satisfaz verdadeiramente o meu interior. Não quer dizer que ele não se alimentava, mas quer dizer que o verdadeiro alimento, a verdadeira comida dele era fazer a vontade do Pai Celestial. E um verdadeiro líder, ele tem esse mesmo coração. Ele não se satisfaz com esse mundo. Ele não se satisfaz com aquilo que as pessoas oferecem para ele. Ele tem convicção que o verdadeiro alimento da sua alma é fazer a vontade de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Então, queridos, para nós já quase encerrarmos aqui essa reflexão.
Um desses capítulos do nosso tema é hoje, pelo que vale a pena viver. Nós vamos perceber que aquilo que realmente vale a pena viver é por meio de Jesus, é para o Senhor Jesus. E você vai notar, para nós encerrarmos, que as pessoas que fizeram a diferença, se você for pesquisar a história da igreja, grandes mártires cristãos, a começar por Estevão, que foi apedrejado, mas que não abriu mão da sua fé. Tantos outros mártires cristãos que existiram, e eles estavam dispostos a morrer por quê? Porque quando você entrega tudo para Deus, você não tem mais nada a perder. E foi exatamente isso que eles fizeram quando eu e você, como líderes, como servos do Deus Altíssimo, entregarmos tudo que nós temos para Deus, então nós não teremos mais nada a perder. Nem a nossa vida vai ser preciosa aos nossos olhos. Nem a nossa família vai estar na frente de Deus, porque a nossa família é preciosa, mas Jesus vem em primeiro lugar. Nem os nossos sonhos, os nossos desejos, nada em nós vai ser mais importante do que o Senhor. Eu quero encerrar essa live dizendo para você que muitas pessoas, as pessoas que marcaram a sua geração e que fizeram a diferença como grandes homens e mulheres de Deus, eram pessoas que aprenderam a não colocar a sua vida como mais preciosa, mas sim o reino de Deus acima até da sua própria vida. Isso faz toda a diferença. Eu quero encerrar lendo com você um texto, Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 27. Inclusive, foi esse texto que foi o pontapé inicial para o ministério do meu esposo. Aí eu já posso até contar um testemunho para você. Eu lembro que nós estávamos fazendo uma campanha na primeira igreja que nós iríamos pastorear, e não era certeza que nós iríamos pastorear. Porque nós tínhamos que decidir, se a gente estava fazendo um período de campanha, era o projeto de vida, e durante aquela uma semana que nós passeamos lá, nós teríamos que decidir se nós aceitaríamos o chamado de pastorear aquela igreja. Era um tabernáculo, que ficava ali no Beco da Vivi, um local bem, né, assim, um ambiente que realmente era um beco, era uma rua bem estreitinha, pessoas que nós não conhecíamos. E a gente estava sendo enviado pelo nosso pastor para pastorear. Eu lembro que o pastor, nós estávamos recém-casados, inclusive. Não tínhamos carro, nem para se locomover para lá. O pastor Neto fazia faculdade à noite, ele estava preocupado como seria para eu ir sozinha para a igreja. Era um ambiente um pouco perigoso, né? Um local de tráfico de drogas que tinha, e de pessoas que nós não conhecíamos. Então existe o medo do novo, de tudo, né? E eu lembro que quando nós fomos para lá, no meu coração Deus já havia confirmado. Mas no coração do meu esposo ainda não. E, né, aquele coração mais resistente. E aí eu lembro que no último dia que nós estávamos ali, era um domingo, eu orei ao Senhor antes de ir para a igreja, era eu que ia ministrar a palavra nesse dia, e eu ministrei exatamente esse texto aqui, não foi proposital, foi exatamente o texto que Deus colocou no meu coração para ministrar. E eu lembro que eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode convencer o coração do meu marido, porque no meu coração já está convencido de que o nosso lugar é aqui. E eu lembro que eu preguei exatamente sobre isso, o texto que eu vou ler agora, eu quero ler com você, tá? Para você entender o que é que eu estou falando. Grandes multidões, Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, no caso de Jesus. E ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E eu lembro que nessa época os nossos pais não estavam aceitando a ideia de nós irmos pastorear nesse local, por conta do perigo, por conta do local. E eu lembro que quando o próprio Espírito Santo ministrou esse texto, o meu esposo foi convencido por Deus de que realmente nós precisávamos estar aí, porque nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus próprios interesses poderiam estar acima da vontade de Deus, que para nós naquele momento era estar naquela igreja. E olha, eu digo para você que foi a melhor decisão que nós tomamos. Foi quando iniciou o nosso ministério pastoral. Quando nós fomos para essa igreja, foi, para mim, até hoje, foi uma das melhores experiências que nós tivemos no pastoreio. Foi maravilhoso. A atmosfera que eu sentia nessa igreja era como se fosse a igreja primitiva, sabe? Os irmãos que nós temos até lá, até hoje, eles são como uma família para nós. Irmã França, irmã Nilda, Cíntia, irmã Val. Cada pessoa, né, cada morador daquela rua se tornaram como uma família para nós. Então, esse texto ele marcou muito a nossa vida, o nosso ministério. Eu quero encerrar com esse texto, já estamos encerrando aqui a nossa live, fazendo uma reflexão com você. Jesus aqui, ele não está dando uma sugestão para nós. Olha, estou ouvindo o grito aqui do João. Jesus não está dando uma sugestão para nós. Jesus não está dando para nós, né, um mero direcionamento. Olha, se você talvez quisesse ser meu discípulo, eu sugiro que você, talvez, se quiser, faça isso. Não, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está nos dando uma ordem expressa. Ele está dizendo que somente serão discípulos dele aqueles que se encaixam nesse requisito. Gente, isso é muito forte.
Porque para ser discípulo de Jesus, então, você tem que colocar Jesus acima do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, do seu trabalho, de tudo que você tem, e inclusive da sua própria vida. É o que o texto está dizendo para mim e para você. Então, eu quero encerrar essa live dizendo para você, fazendo essa pergunta: pelo que você está disposto a viver? Pelo que você está disposto a morrer, inclusive? Será que as pessoas são suficientes para afastar você do seu chamado, do seu ministério? Será que alguém que não te tratou bem ou que não está tendo um bom relacionamento com você na igreja local é suficiente para te tirar do lugar onde você está nesse momento? Porque se essas pessoas, se a sua família, se o seu trabalho, se a sua falta de tempo está acima do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus colocou para você, então sim, você e eu não estamos dispostos a ser discípulos de Jesus. Porque se nós não estamos dispostos a morrer por uma causa, nós também não estamos dispostos a viver por ela. Se você essa manhã está fazendo essa reflexão, faça reflexão dentro de você, porque eu fiz essa reflexão comigo mesma, quando eu li esse livro, e quando eu cheguei nesse capítulo, como eu disse para você, não está em ordem não, tá? Ele está fora de ordem, que a gente vai compartilhar aqui é por ordem de importância, é aquilo que faz sentido nesse momento. E quando eu li esse capítulo, já um dos capítulos finais, isso mexeu muito comigo, porque eu já abri mão de muitas coisas por Cristo, mas eu fico me perguntando: Senhor, o que me falta abrir mão? Eu sei que falta muita coisa ainda. Eu sei que tem muitas coisas que talvez hoje eu não esteja disposta ainda a sacrificar pelo Senhor. E a minha oração para o Senhor é: Senhor, eu quero te entregar exatamente todas as coisas. Eu quero servir ao Senhor com o coração tão disponível a tal ponto que eu possa ter certeza de que eu te entreguei tudo, e que todos os dias eu estou te entregando tudo. Gente, entregar tudo para Jesus é algo que você faz diariamente. É você acordar todos os dias e falar: Senhor, eu te entrego a minha família, eu te entrego o meu tempo, eu te entrego a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É essa oração, querido, que como líder cristão, eu e você precisamos fazer. Não é só para o líder não, é para todo aquele que é discípulo de Jesus. É essa oração que nós precisamos fazer. E eu quero nesse momento encerrar aqui a live, agradecendo, tá? A participação de cada pessoa que está aqui conosco. Eu nem olhei aqui para os comentários, porque eu não queria me desconcentrar. Mas eu quero deixar essa manhã essa reflexão para você. Eu quero convidar você para a nossa live de amanhã, porque amanhã nós vamos tratar de outra reflexão dentro desse livro, Até que Nada Mais Importe, porque a intenção desse livro é nos levar a esse lugar no qual Jesus seja o mais importante na nossa vida. Por isso que o nome dele é Até que Nada Mais Importe. Nada pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. E eu creio que toda boa liderança, toda liderança extraordinária começa colocando Jesus no centro. Não é verdade? Você não concorda? Então é exatamente isso que nós vamos fazer nas próximas 3 semanas. Nós estaremos aqui todas as quartas, quintas e sextas, às 11 horas da manhã, compartilhando com você uma reflexão que vai te impulsionar nesse sentido. E se você conhece outras pessoas que precisam estar aqui conosco, então avise. Olha, quarta, quinta e sexta. Acompanha lá, né? O nosso Instagram tá PRS, Luiz Neto e Tássia, né? Entre aspas, do Reino Academy, para que você possa estar conosco. Aqui é o do Reino Academy, você está acompanhando, você está crescendo. E se você, antes de nós encerrarmos, nós vamos encerrar com oração, tá? Se você tem algum pedido especial de oração para a sua liderança, mande aqui que nós vamos orar pela sua vida. Mas antes de encerrar, antes de agradecer você que está aqui presente, até ler os comentários, que eu quero ver se tem um comentário que a gente pode responder aqui. Mas eu quero dizer para você, se você ainda não conhece esse projeto que é o do Reino Academy, clique no link da nossa bio, você vai conhecer todos os materiais que nós temos, desde a nossa plataforma de ensino, de treinamento para líderes, que é maravilhosa, é muito especial, foi feita com muito amor e carinho. E você vai clicar lá, você vai conhecer, tem um vídeo explicando como é que funciona. Além disso, tem materiais que nós temos, né? Está lá disponível para você no link da nossa bio, material de escola bíblica, curso de pregação, curso de implantação de células. Daqui a pouco vamos fazer um novo curso de implantação das casas de paz, que nós já temos vivido na nossa igreja, temos dado muito resultado. E a gente quer fazer um treinamento também para você poder implantar na sua igreja. É muito legal, tá? Quem quiser já fala aí amém, que a gente vai agilizar a gravação desse curso também para você. Tem muita coisa lá preciosa. É só clicar no link da nossa bio, você vai ver todos os nossos materiais, e-books, para mensagens de célula, tem muita coisa realmente que vai ser direcionadora para a sua liderança, para o seu ministério. Agora sim, eu quero agradecer aqueles que estão presentes aqui, tá? Eu quero agradecer, quero primeiro ver se tem algum comentário aqui. Tem alguns comentários, tá? A Valda disse: não tem outra alternativa para viver senão Jesus. Algumas pessoas estavam chegando aí no meio da live. A Jean Cristina diz assim: pastora, no domingo fui ao culto de missões aqui na igreja e essa palavra é muito importante. Poxa, que legal, tá? Muito bom, que bênção. Que você possa levar, ser porta-voz dessa palavra aí na sua igreja. Tudo que você aprender aqui, coloque em prática na sua igreja local. E claro, nós estamos aqui à disposição. Não sei se você mora próximo de nós, mas se precisar, nós também podemos
está aí para somar, para ministrar na sua igreja local, sem problema nenhum, desde que não interfira na agenda da nossa igreja local, a gente está aqui para servir, tá certo? Então tem algumas pessoas que entraram aqui já no meio, tá? Ai, Jesus, perdi os comentários, gente, sem querer saiu aqui agora, perdi os comentários, tá? Então se eu não responder o seu comentário, me perdoe, mas eu cliquei aqui, acabei perdendo os comentários, mas eu quero agradecer algumas pessoas que estão presentes, tá? A Diana Gabi, que é da nossa igreja, seja bem-vinda. O Christian tá por aqui, estava ontem também na ministração ali para liderança, uma bênção. O Christian que faz as nossas mensagens de célula, de discipulado, então ele é um braço forte na nossa igreja. A Giana Cristina, a Gerciene, Flor de Quiabo, que está sempre aqui conosco, seja bem-vinda novamente. Darlete Gama, Noilma Monteiro Santos, a Dona Lani também, que é membro da nossa igreja, inclusive da nossa célula, é minha discípula, né, direta, então fico feliz de ver aqui, Dona Lani, Deus abençoe a sua vida. Valdo Oliveira, a Kátia Valois, acho que é isso, e outras pessoas que já passaram por aqui, gente, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento antes de encerrar a nossa live? Tem um louvor que nós colocamos lá na igreja ontem, para nós orarmos juntos com a nossa liderança. Eu gosto muito desse louvor. É um louvor que ele é um louvor da harpa, tá? E o nome dele é Tudo Entregarei. E ele tem muito a ver com aquilo que nós falamos aqui, inclusive uma curiosidade. Quem compôs esse louvor, se você for pesquisar, pesquisa a história de quem compôs. Esses louvores da harpa são muito antigos, mas quem compôs esse louvor, ele era um músico. E ele tinha um sonho de se destacar como músico, né, de investir na sua carreira musical. Mas Deus o chamou para outro propósito. E naquele propósito Deus o chamou para ser um missionário, para viver integralmente para o ministério. Eu não estou dizendo que todos nós viveremos, vamos precisar abrir mão dos nossos trabalhos para viver integralmente. Todos nós vamos viver integralmente para o ministério de uma forma ou de outra, porque dentro do seu trabalho você é um missionário de Deus. Mas existem algumas pessoas que elas foram chamadas exclusivamente para de repente ser um missionário. Às vezes não dá para conciliar, para pastorear, né? A intensidade de tempo que nós dedicamos à nossa igreja não dá para conciliar. Alguns pastores conseguiram, mas eu entendo que o nosso chamado é integral. Então esse homem ele foi chamado integralmente para ser missionário. E quando ele foi chamado para isso, ele precisou abrir mão de tudo, de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos. E ele foi o compositor, inspirado pelo Espírito Santo, para compor esse louvor, Tudo Entregarei. Aquilo que ele estava falando lá, querido irmão, querido líder, era a verdade da vida dele. Ele entregou tudo para o Senhor. Porque não existia nada mais importante na vida dele do que o próprio Jesus, sabe? É muito forte. Por isso que quando você ouve alguns louvores, você não entende. Você sente uma grande ministração de Deus, você não entende o peso daquilo, mas é porque aquilo é o peso da verdade, da vida da pessoa que compôs aquilo, inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E esse louvor, vou colocar aqui para que você possa... não sei se você vai ouvir aqui porque está no notebook, vou colocar aqui, que eu quero compartilhar ele com você. E eu quero orar com você nesse momento, tá certo? Vamos encerrar com a oração. Se você está com fone, permaneça, tá? Concentrado, compenetrado, dizendo: Senhor, essa manhã eu quero te entregar todas as coisas. Eu quero ser um cristão realmente entregue aos teus pés, dedicado ao Senhor. Uma pessoa que te louva, uma pessoa que te honra, uma pessoa que caminha com o Senhor, uma pessoa que vive de verdadeiramente uma intensidade com o Senhor. Eu quero que você faça a sua oração de entrega para o Senhor, tá certo? Eu vou colocar aqui, eu não sei se vai ficar muito alto, muito baixo, enfim. Não sei nem se você vai conseguir ouvir a minha oração. Mas eu quero que você, nesse momento, faça a sua oração para Deus, tá certo? Eu quero que você, nós vamos só cantar a primeira parte desse louvor. E em seguida nós vamos orar apresentando tudo que nós temos ao Senhor. Porque esse é o lugar em que nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Apresente ao Senhor a sua vida, seu tempo de oração, seu tempo de entrega, a sua liderança, os seus projetos diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou aumentar aqui, espero que você esteja ouvindo aí. Tudo Cristo te entrega. Se você puder, você vai declarar esse louvor, amém? Declare com uma forma de oração diante do Senhor. É um louvor tão antigo da harpa, mas ele fala muito, porque ele comunica a vida de uma pessoa que entregou tudo para o Senhor. E eu tenho certeza de algo, ele não se arrependeu disso. Ninguém se arrepende de entregar tudo para o Senhor. Se você puder declarar o refrão desse louvor, declare. Me entregarei, tudo entregarei. Declare ao Senhor. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei.
Senhor, nessa manhã, Pai, nós queremos orar de uma forma breve, Senhor, entregando todas as coisas a Ti, ao Espírito Santo, entregando os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa vida. Pai, eu quero orar em especial por cada líder que está até esse momento aqui conectado conosco. Deus, dá clareza, dá visão, dá direção. Usa essa pessoa como instrumento de bênção na sua igreja local. Usa a vida dessa pessoa como instrumento precioso nas tuas mãos. Deus, que cada um de nós agora possa sentir uma verdadeira paz, uma paz que vem de quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos envergamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero lutar contra o Teu Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz e eu quero obedecer, porque eu sou ovelha do Senhor, porque eu sou serva, eu sou filho amado do Senhor. Pai, nós queremos entregar diante do Senhor a nossa vida, as nossas dúvidas, a nossa ansiedade. Nós queremos entregar a nossa família diante do Senhor. Nós queremos entregar os projetos que nós temos sonhado para a nossa igreja, para a nossa célula, para o crescimento do Teu reino. Nós queremos Te entregar as nossas necessidades, as nossas decisões, tudo aquilo que nós temos, Pai. Nós queremos Te entregar. Supre, Pai, cada uma das nossas necessidades, porque o nosso desejo é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E eu sei, Pai, quando nós fazemos isso, nós colocamos, Pai, nós abrimos o caminho para que todas as demais coisas sejam acrescentadas em nossa vida. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando, cada líder, cada pessoa que está aqui. Ministra essa palavra, ecoa ela no nosso coração durante todo esse dia, durante essa semana. E nos ajuda a estarmos aqui cada dia, Senhor, dessas lives, recebendo a direção e a ministração do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração nessa manhã. Eu agradeço você que participou, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar direção, amém? Que Deus possa confirmar a tua aliança, o teu ministério, diante dEle, diante da presença dEle, que Deus renove as tuas forças, que tenha feito sentido para você tudo aquilo que o Senhor falou, porque eu creio que vem do Senhor. Quando nós preparamos essa live, não é algo que se prepara de forma aleatória, mas é algo que é preparado debaixo de uma direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para falar ao teu coração onde quer que você esteja, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero amanhã às 11 horas aqui no Do Reino Academy, né, para que você possa estar conosco nessa aliança, é como se fosse na verdade um propósito que o Senhor tem levantado diante do nosso coração. Que você possa estar firme e forte, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã às 11 horas. Obrigada, tá? Cada pessoa aqui, Dona Laninha escreveu: que Deus nos faça entender que o nosso chamado é viver o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou ter que levantar para poder desligar aqui a nossa live. Muito obrigada, que Deus te abençoe, tá? Espero que essa palavra ecoe no teu coração, assim como ela está ecoando também no meu coração. Deus abençoe. Até mais.